Olá, queridos! A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou muito feliz pela sua audiência, você que tem acompanhado as nossas mensagens e as nossas ministrações aqui. A minha pergunta, você tem sido abençoado? Se sim, eu quero te fazer alguns pedidos. Clique aqui em se inscrever e faça parte dessa comunidade de inscritos para você não perder nada do que a gente posta. Outro pedido, ative os sininhos da notificação. Sabemos que o YouTube não tem enviado os nossos conteúdos para os nossos inscritos. Agora, quando você ativa o sininho, automaticamente, quando postarmos alguma mensagem, alguma ministração ou alguma reflexão, você será notificado imediatamente. E o terceiro pedido é, essa mensagem falou com você? Comente aqui qual parte da ministração mais impactou você, qual parte da pregação você mais sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque com seus comentários a gente vai recebendo feedback e criando mais conteúdos. Que Deus te abençoe, você vai assistir uma mensagem agora que vai falar profundamente ao seu coração. Assista até o final e compartilhe com alguém. Ao texto bíblico, porque nada, absolutamente nada faz sentido se não tiver a palavra do Senhor. E eu quero ler com você livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você encontra, ao terminar o culto, eu estarei ali fora porque eu trouxe o meu material, que é o meu livro, o meu primeiro livro escrito, um livro de impacto que tem resultado em muitos testemunhos. O Senhor disse, senta e escreve, porque onde você não conseguir chegar, aquilo que você escreveu vai chegar. E nós lançamos o nosso primeiro livro, que é Leitura para Tempos Difíceis. É um livro onde eu tenho colocado desafios para pessoas que estão vivendo na inércia, pessoas que estão vivendo em uma frieza espiritual. Eu acredito que existe um remédio para curar a nossa depressão, a nossa ansiedade, as nossas síndromes, que é desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Eu digo que o remédio não está no livro, esse livro não é um livro de autoajuda, mas este livro é um livro que vai te conduzir a alguém que pode te ajudar, que é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Porque eu coloco um desafio para que você se dê a oportunidade de se lançar e experimentar a mudança para 31 dias e você viver uma revolução. São 31 devocionais, 31 reflexões de experiências, de momentos que eu passei com Deus e que eu consegui extrair uma lição poderosa. Eu sempre digo, pegue o livro e junto com a Bíblia você vai fazer o seu devocional, 31 dias. E aí eu te desafio para você ver que você vai encontrar respostas que você achava que não tinha. Então estará ali fora por apenas R$40. Você comprando esse livro, você vai estar também nos ajudando dentro da nossa missão aí, que é o projeto Jornada a Propósito. Amém? Ano que vem estamos retornando para lá e nós queremos fazer algo muito maior, com maior impacto para alcançar mais pessoas. Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 1, quantos acharam, digam amém. Diz assim, vou ler no telão, porque acho que a versão da minha Bíblia é diferente. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Amém? Podem se assentar, por favor? Queridos, sua atenção, porque há algo muito profundo de Deus dentro desse texto que nós acabamos de ler. Talvez o capítulo 37 do livro de Ezequiel seja um dos textos mais simbólicos e conhecidos. Quantas vezes nós já lemos e relemos e usamos esse texto que dá ênfase a uma transformação ou a uma mudança de condição. Mas existem coisas profundas dentro desse texto que, quando lemos
na orientação do Espírito, isso começa a ser revelado aos nossos olhos. Na verdade, esta visão tida por Ezequiel no capítulo 37 retrata a condição espiritual da nação de Israel. Esse texto é uma profecia que revela de fato como a nação de Israel estava diante do momento em que eles estavam exilados na Babilônia. Ezequiel era um sacerdote exilado na Babilônia, e ele recebe essa visão do Senhor, deste vale repleto de ossos secos. E eu imagino que a visão que ele tem é uma visão que o impacta diretamente. Por isso o Espírito conduziu e colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Eu acredito que a primeira impressão desta visão é algo impactante, algo assustador, algo que mostra para Ezequiel como que de fato a nação de Israel estava e como ela se encontrava. Existem coisas que nós vivenciamos na nossa vida, que vai impactar, que vai chocar. E eu digo para você que Deus, Ele não tem problema nenhum em chocar você, desde que aquilo que Ele está fazendo vai te levar para um momento onde você entende que precisa mudar o seu comportamento, mudar a sua postura, mudar o seu posicionamento. Então Ezequiel, ele tem esta visão, ele recebe esta visão do Senhor e mostra como estava a condição do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E essa visão mostra uma cena de morte, de derrota, como que de algo que acabou e não tem mais jeito, e não tem mais solução. Isso me impressiona, como Deus nos leva a certas situações no qual parece que acabou, parece que foi colocado um ponto final, parece que não tem mais solução, parece que não tem mais saída, parece que aquela condição não tem como mais ser mudada ou alterada. E aí Deus nos surpreende dizendo: olha, quem te trouxe aqui foi eu, e apesar da condição caótica, apesar da visão do caos, eu tenho o poder de mudar esta condição. Então Deus leva o profeta a uma condição que parece que não tem mais solução, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, para mostrar que ele sempre terá uma saída, que ele sempre terá uma solução, que ele sempre pode mudar a condição. E então eu vim declarar hoje, debaixo da autoridade da palavra de Deus, que não importa como esteja, aleluia, a condição daquilo que você está vendo, daquilo que Deus te permitiu ver em relação à tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, teus relacionamentos, ou a tua condição espiritual, eu vim dizer para você: não é o fim, não acabou, aleluia, existe uma saída, existe uma solução. E o Deus que te chamou e te colocou para contemplar tudo o que está acontecendo na mais profunda realidade, Ele também tem poder de mudar essa condição de realidade através do sobrenatural. Se você acredita, você crê nisso? Você acredita? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, que não tenha condição, não tenha situação que o meu Deus não possa transformar, que o meu Deus não possa mudar, que o meu Deus não possa reverter. Se a vontade dEle, se Ele quer, quem pode impedir? Se a vontade dEle, se Ele quer, quem é que vai paralisar? Mas Deus usa meios, maneiras, para fazer com que isso aconteça, porque tudo que Deus faz é com um propósito de restauração. E o propósito de restauração, o caminho da restauração, não é um caminho fácil. Então Deus diz: Ezequiel, vou te colocar no meio de um vale cheio de ossos secos. E a imagem é uma imagem chocante, de caos, derrota, de algo que não tem mais solução. Então Deus está mostrando a condição espiritual da nação de Israel, que estava sem pátria, sem templo, sem esperança, e espiritualmente morta. Não era apenas um povo exilado geograficamente, mas era uma nação exilada espiritualmente. Eles só não estavam distantes da sua pátria física, mas estavam distantes, aleluia, da ambiência espiritual. Porque eu vou dizer algo aqui que vai te chocar.
mas às vezes nós vivemos problemas na nossa realidade física, que reflete exatamente problemas de uma condição espiritual, que durante muito tempo a gente se nega a aceitar, a viver, a entender, porque achamos, olha, eu acho que não é aí, mas temos um problema, e o nosso problema é que nos especializamos em tratar efeitos e não causa. Nos especializamos em cuidar dos efeitos do problema e não da causa do problema. Isso mexe comigo. Por quê? Porque existem coisas que vão acontecendo na nossa vida, que são reflexo de algo que nós não conseguimos aceitar, entender e compreender, e aí nós nos especializamos em tratar os efeitos e não a causa. Nós não vamos na origem, aleluia, porque o que leva a nação de Israel a uma situação de cativeiro, de opressão, longe da pátria, é a origem chamada pecado. Eles primeiro se afastaram de Deus, para depois serem afastados da sua pátria, afastados da sua cultura terrena, mas eles só sentiram o impacto da maldade em que eles estavam vivendo, quando eles foram afastados da sua cultura, da sua pátria, quando foram levados cativos pela Babilônia. Mas o cativeiro babilônico era só o efeito, a verdadeira causa era um cativeiro espiritual. Às vezes nós nos negamos a aceitar certas coisas que são resultados de comportamentos que não queremos mudar, de uma vida que não queremos transformar, de uma mente que não se permite ser, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, de uma mente que não permite ser transformada pela palavra de Deus. Eu sei que talvez o que você queria ouvir hoje é, olha, eu vim para essa quinta-feira profética, mas quando você caminha no profético, o caminho do profético é um caminho de alinhamento, de revelação, aonde é descortinado diante dos nossos olhos quem nós somos de verdade diante de Deus. E aí Deus diz assim, olha, você está achando que o teu maior problema talvez seja a crise no teu relacionamento, mas isso é só um efeito de uma causa, de um comportamento que você não quis mudar. Mas aí eu permiti a crise, eu estou sentindo Deus aqui, eu permiti a crise para mostrar para você aonde está a origem do problema. Quantas vezes, pastor, nós buscamos soluções sobrenaturais de Deus, como se Ele pudesse resolver as nossas coisas, e Ele pode, mas nós queremos que Ele resolva as nossas coisas com estralar de dedos, através de algo sobrenatural. Aí Deus diz assim, eu estou permitindo o processo, porque esse é o caminho de restauração. Eu estou permitindo a dor, e nem tudo eu vou te livrar, nem tudo eu vou te privar, porque essa é a maneira de eu tratar a origem do teu problema. A nação de Israel estava tão soberba e tão cega em relação ao seu pecado diante do Senhor, que Deus permitiu o cativeiro, e no cativeiro eles sentem, porque às vezes para que você sinta a condição espiritual que você está, é necessário que Deus te permita perder coisas. Mas diante do ambiente de perda, Deus está dizendo, não é perda, é ensino. Eu estou te trazendo de volta. Eu estou te trazendo de volta para a minha presença. Eu quero restaurar você, eu quero edificar você, eu quero fazer você de novo, eu quero te refazer, eu quero restaurar a tua vida espiritual, eu quero te fortalecer, eu quero trazer vida para você. E às vezes, para que possamos ter a vida que Deus quer que tenhamos, Ele vai permitir que a gente chegue nessa condição de vale de ossos secos. Você perde a pele, você perde a carne, você perde os nervos,
E Deus vai permitindo você perder, até você chegar nessa condição onde o profeta vai descrever: e estavam sequíssimos sobre a face do vale. Aleluia! O povo de Deus estava exilado na Babilônia, vivendo a dor de uma aliança quebrada, de um templo destruído, de uma promessa que parecia ter morrido. Os ossos, conforme a visão de Ezequiel descreve, estavam sequíssimos. E aqui traz uma ênfase a uma morte absoluta, sem qualquer traço de vida. Não eram ossos frescos, eram ossos secos. Então Deus está mostrando para Ezequiel que a condição é uma condição de alguém que está em desesperança. E Deus diz, versículo 11: estes ossos são toda a casa de Israel. Então o próprio texto interpreta a própria visão que Deus dá ao profeta. O vale retrata a espiritualidade de uma nação falida no sentido da fé, da identidade, da esperança. Mas Deus não levou o profeta para lá para apenas observar. Tudo começa com a observância, mas Deus levou o profeta lá com uma missão. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque quando eu falo sobre isso, eu entendo que todos os lugares que o Espírito Santo de Deus nos conduz, Ele não nos conduz por um acaso. E tudo aquilo que Ele nos permite ver, Ele não nos permite ver por um acaso. Há profetas, e se existem profetas, tem palavra. E se existe palavra, tudo pode mudar. Porque em Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus começou a falar. Porque a sua condição só pode ser transformada diante de uma palavra, e a palavra cria circunstâncias. A palavra aviva a fé, e a fé é o elemento que Deus usa para poder mudar situações e cenários. Você está aí, Ezequiel, anda no meio desse vale de ossos secos, e anda no meio desses ossos. Você veio aqui para contemplar, mas também para ter um entendimento da sua missão, para ter um entendimento de como eu quero te usar aqui, de como eu quero usar você para ser um porta-voz de uma mensagem, de uma palavra de esperança, de vida, mesmo diante da morte. Eu vim dizer para você esta noite que a tua fé não é regida pelaquilo que você vê. A tua fé não é direcionada por aquilo que você vive dentro de um contexto real, mas a tua fé é dimensionada por aquilo que Deus te direciona. O que você vê pode contrapor aquilo que Deus está te direcionando a fazer. Mas foi para isso que Deus te chamou. Para quê, pastor? Para ir na contramão da realidade. Você está dizendo, pastor, a condição é de caos. Aí Deus está dizendo, é caos, mas a minha presença está com você, e algo precisa mudar, algo precisa acontecer, algo precisa ser feito, e você é porta-voz de uma mensagem. Você é porta-voz de uma palavra. E se Deus está te permitindo enxergar isso, é porque aquilo que Ele quer colocar na tua boca é para transformar a condição que você está vendo. Ou seja, o que os meus olhos estão vendo não pode definir aquilo que a minha boca vai falar. Eu não sei se você pegou. Aquilo que os meus olhos estão vendo não pode definir aquilo que a minha boca vai dizer. Ah, você não está aqui, então se desperta em nome de Jesus. Tem alguém que está aqui dizendo assim, pastor, o que os meus olhos estão vendo é o meu casamento destruído. Deus está dizendo, o que quando você abrir a tua boca, o que você vai falar não é aquilo que os seus olhos vê. Alguém pegou? O que os meus olhos estão vendo é uma família deteriorada, é uma crise, é uma situação de caos. Deus está dizendo, o que os seus olhos vê não é aquilo que a tua boca vai falar.
porque aquilo que a tua boca vai falar será aquilo que eu mandar eu te dizer. E mesmo que contraponha, mesmo que vá na contramão daquilo que você está vendo, eu te dei autoridade para falar. Então fala, abre a boca e profetiza na autoridade de Deus, na autoridade da palavra de Deus, na autoridade do direcionamento de Deus, e diga assim: a condição é de caos, mas o que sai da minha boca não é uma sentença de morte, não é uma sentença de divórcio, não é uma sentença de uma família destruída, não é uma sentença de um ministério destruído, mas é a restauração. Aí eu quero ver quem é profeta de verdade, porque existem profetas que só são profetas da realidade, mas existem profetas que são profetas da missão, do propósito. Alabarassuri Candaraia. Você tem coragem de profetizar, mesmo diante do diagnóstico de caos, de crise, eu estou sentindo a presença de Deus, eu sinto que essa palavra é para alguém, diante de um diagnóstico de falência. Aleluia. Como você vê os ossos? Sequíssimos, Senhor. Então deixa eu te fazer uma pergunta: poderão ter vida esses ossos? Aleluia. E aqui Ezequiel fala, e ele libera uma chave, através daquilo que ele fala, que acionou algo poderoso. Ele não diz, não poderão, e ele não diz, poderão, ele diz, tu sabes. Ele não diz, poderão, e ele não diz, não poderão, ele diz, tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo aqui? Sabe o que ele está mostrando aqui? Que não existe nada mais poderoso do que vivermos na dependência de Deus. O lugar mais poderoso que um homem e uma mulher pode estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais profundo, mais sobrenatural que o homem pode pisar, que uma mulher pode pisar, é no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, o nosso eu cai, a nossa vontade cai, o que nós queremos cai por terra, e nós nos submetemos àquilo que Deus quer. E quando nos submetemos àquilo que Deus quer, quem vai pegar isso aqui agora não vai ficar calado. Quando nos submetemos àquilo que Deus quer, não tem demônio que para, não tem feitiçaria que para, não tem calúnia que para, não tem levante que para. Eu vim pregar para alguém aqui esta noite, que Deus te levou ao tempo mais difícil da tua vida, para colocar os teus pés no centro da vontade dEle, e no centro da vontade dEle, ninguém te segura, ninguém te para. Por isso Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas a oração não termina aí, ele continua dizendo, mas todavia seja feita a tua vontade. Por isso a nossa mente precisa ser renovada, porque com a mente renovada temos a compreensão da vontade de Deus, e quando temos a compreensão da vontade de Deus, nós não nos moldamos pelo sistema, nós não nos moldamos pela realidade, mas nós nos moldamos por aquilo que Deus disse. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que Deus está dizendo, talvez você foi apertado, talvez você foi colocado diante de uma condição que você não queria, mas olha onde isso te trouxe ao centro da minha vontade, e é aqui que eu quero que você esteja, para que você entenda que não é aquilo que você quer, é aquilo que eu quero, não é aquilo que você deseja, é aquilo que eu desejo. Se eu quiser que tenha vida, terá, se eu quiser que não tenha vida, não terá. E aí você vai entender que a minha vontade é soberana, mas ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, tu sabes.
Eu sei, Senhor, eu quero que viva, mas o Senhor que sabe. Eu quero que mude, mas é o Senhor que sabe. A última palavra é tua. Certamente a gente sempre diz isso, a última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus para a minha vida. Mas será que nós vivemos isso na essência? Ou nós entendemos de fato isso que nós falamos? Quando nós dizemos que a última palavra de Deus, nós estamos dizendo assim, a ordem, o comando, a direção vem do Senhor. Porque eu posso fazer planos, mas se Deus não assinar embaixo, eu não sigo. Eu posso estabelecer projetos, mas se Deus não assinar embaixo, eu não avanço. Eu posso desenvolver sonhos, mas se Deus não estiver no meio desses sonhos, eu não quero. Nós dizemos que a última palavra de Deus apenas quando estamos aflitos e queremos que Ele intervenha. Mas dizer que a última palavra é do Senhor, é dizer para Ele, a direção da minha vida é tua. É o Senhor quem comanda. Senhor, tu sabes. E aí Deus diz, você entendeu. E se você entendeu, agora profetiza. Se você entendeu, agora abre a boca e fala. Porque Deus está dizendo para o profeta, a palavra só tem poder quando você tem um entendimento, quando a tua mente é transformada. A palavra, ela só tem efeito quando a sua mente é mudada. Tu sabes, então você entendeu. Agora profetiza e diga a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus fala com Ezequiel, mas Ezequiel fala com os ossos. Deus não falou com os ossos, Deus falou com um profeta. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que antes do Senhor fazer qualquer coisa, Ele vai comunicar aos seus servos, os profetas. Deus tem o desejo de fazer, mas Deus quer usar o instrumento dele. Deus falou com o profeta, e o profeta fala com os ossos, mas o que o profeta fala com os ossos, é aquilo que Deus comunicou a ele. Ele transmitiu a mensagem, para aquilo que estava morto. E por quê? Ele transmite a mensagem para os ossos que estavam sequíssimos, porque ele recebeu a mensagem daquele que tem a vida. Então a mensagem daquele que tem a vida é transmitida ao profeta, e ele profetiza para aqueles que estão em morte. Então Deus está dizendo, eu quero chegar a este ambiente de caos, mas para isso usarei as mãos, os pés, a mente e a boca daqueles que estão me servindo. Aleluia. Se você soubesse, se você tivesse a dimensão para o propósito pelo qual Deus te chamou, você jamais sentiria vontade de desistir de Deus. Porque as pessoas só se afastam de Deus quando elas perdem um senso de propósito. Você quer ver um crente se esfriar na fé? Quer ver um crente desanimar na fé? É só ele vir para o culto apenas pensando que ele só vem para o culto para receber. Eu vou lá só ouvir a palavra e vou para casa. Se o teu compromisso é só esse, você não vai permanecer. Deixa eu mexer com você aqui, por favor. Você vai se esfriar na fé uma vez que você achar que você só vem aqui para pegar. Eu vou receber a palavra, eu vou lá, recebo, volto para minha casa e pronto. Não. Deus te dá, porque Ele quer fazer de você um porta-voz daquilo que Ele te deu.
Deus está dizendo: o que eu falo com você aqui, Ezequiel, não é para morrer aqui. O que eu falo para você aqui, Ezequiel, é para você comunicar quem está morto. O que eu te dou aqui, Ezequiel, é para você derramar sobre aquilo que morreu. A maneira como eu vou te impactar aqui, Ezequiel, é para você impactar aquilo que está morto. Ezequiel recebe a mensagem, mas ele derrama sobre os ossos secos. Deus te dá aqui, porque quando você pisa os teus pés aqui fora, Deus está dizendo: eu te enchi daquele culto para quê? Para você murmurar? Para você reclamar da vida? Para você achar que você não foi chamado, que você não foi escolhido, que Deus não tem nada com você? O que eu estou derramando sobre você é para você abrir a boca e profetizar sobre os ossos que estão mortos aí fora. Então deixa eu deixar isso mais claro para você pegar. Tem gente que chegou aqui, pastor, e chegou aqui dizendo: Senhor, eu vou para este culto, e só o Senhor sabe como está a minha condição dentro de casa. Deus está dizendo: eu estou te dando uma palavra aqui, e eu te perguntei, você crê? E você diz: Senhor, está nas tuas mãos. Então eu estou te dando uma palavra aqui, e quando terminar esse culto, você vai chegar no meio daqueles ossos, e você vai dizer assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus não falou com os ossos, Deus falou com o profeta. Deus não falou com o que estava morto, Deus falou com o que estava vivo, para responsabilizar o que estava vivo, para poder trazer vida àquilo que estava morto. Deus não fala com os ossos, Deus fala com o profeta, para o profeta comunicar aos ossos. Deus está dizendo hoje: está na hora de você abrir a boca, porque quando você abrir a boca, aquilo que eu te enchi começará a ser derramado sobre as pessoas. Está na hora de você se colocar na condição de alguém que tem uma chamada, que tem uma missão, que tem uma vocação, que tem um propósito. Aonde os teus pés pisam, aquele lugar precisa ser edificado. Aonde as tuas mãos tocam, aquele lugar precisa ser transformado. Aonde a tua boca abre, aquilo que sai da tua boca tem que transformar. Os demônios têm que bater em retirada. Aonde o demônio age, ele tem que sair. Aonde os espíritos malignos estão, eles têm que bater em retirada. Aonde a morte assola, a vida tem que chegar, porque Deus chega aos ossos secos através de você. Deus não vai falar com teu casamento em crise, Deus vai falar com você. Deus não vai falar com a tua família em falência, Deus vai falar com você, para que você fale. Porque uma vez que Deus fala comigo, eu me condiciono aquilo que Ele quer. E se eu me condiciono aquilo que Ele quer, é tudo que Ele precisa para começar a mudar a condição do ambiente. Sabe o que acontece? É que nós estamos orando dizendo: Senhor, fala. O meu casamento está só o sangue do Cordeiro, fala, Senhor. Deus está dizendo: eu já estou falando contigo. Agora você precisa falar para o teu casamento. Senhor, minha família, olha a condição da minha família, os meus filhos. Eu tinha uma mãe, eu tenho uma mãe, né? Ela está viva ainda, altamente pentecostal. Altamente pentecostal. Aquela irmã do coque. Minha mãe tem calo no joelho de tanto orar. E todas as vezes eu me lembro que quando chegava o tempo de crise, minha mãe, ela dizia assim: olha, eu vou falar debaixo da autoridade de Deus. E quando ela falava que ia falar debaixo da autoridade de Deus, sai da frente. Sabe o que é o problema? É que nós não falamos com os ossos. E nós não temos autoridade para falar com os ossos, porque há muito tempo não falamos com Deus. Por isso nós não falamos com os ossos. Por isso nós não falamos com a crise. Por isso nós não falamos com aquilo que está nos destruindo. Por quê? Porque não falamos com Deus. Quando minha mãe levantava a adoração, ela dizia assim: Alex, se conserta, seja crente. Eu me lembro que na fase da minha adolescência eu comecei a ter amigos lá na escola,
E a gente sabe que esse ambiente, por mais que nós tenhamos a palavra do Senhor, na adolescência começa a nos influenciar. Um dia minha mãe me chegou e disse: senta aqui, vamos conversar, você está diferente, o que está acontecendo com você? Fala para mim, porque Deus já me disse. E Deus fala mesmo, irmão, Deus revela mesmo, Deus dá sonho. Quando a mãe diz assim, eu sonhei, ela sonhou de verdade, Deus mostrou para ela. Tenha certeza disso, convicção. O que está acontecendo com você? Você está diferente? Eu não está acontecendo nada. Ela disse, está sim, Deus já falou comigo, eu te conheço. Aí ela disse assim, olha para mim. Minha mãe mal sabe ler direito, mas ela tem tanta graça de Deus na vida dela, de oração. Ela disse assim, olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. Eu sei o que Deus falou comigo quando você estava dentro do meu ventre. E ela disse, e eu já falei para Deus, se for perder você para o mundo, é melhor Ele te levar. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus. Ela, falei isso com Deus, e eu tenho esse compromisso com Deus, mas eu estou dizendo para você, não pisa fora da presença. Não pisa fora da presença, porque o dia que você pisar fora da presença, Deus te leva. Eu já fiz essa aliança com Ele. Eu não criei filho para o mundo, eu não criei filho para a bebida, eu não criei filho para a prostituição, eu não criei filho para a imoralidade, eu criei meu filho para servir ao Senhor. O que eu estou falando? Algumas pessoas vão dizer assim, isso é exagero, mas não, profeta é assim. Quantas coisas na sua vida permanecem porque te falta posicionamento diante de Deus? Você está neutralizado pela circunstância, porque você não se posicionou diante do Senhor. Deus não vai falar com esta crise, Ele vai falar com você. Ele vai usar você, porque Ele te colocou no meio desta crise, como uma resposta, como uma palavra, como uma solução, como uma mensagem. Aleluia. Profetiza. Ele já está debaixo da autorização, e aí ele começa a profetizar. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Colocarei sobre vós o espírito de vida, e vivereis. Entenda, o profeta não disse, vou colocar agora primeiro nervo, carne, pele. Ele diz primeiro espírito. Aleluia. Ele fala exatamente da origem do problema, da causa do problema, que é espiritual. A ausência do nervo, da carne e da pele foram consequências de algo que era espiritual. Então não diz, Deus vai colocar nervo primeiro, carne primeiro, pele primeiro. Ele diz, Deus vai colocar o espírito. Aleluia. Remandagassuri manasso. Profetiza, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Colocarei sobre vós o espírito e vivereis. E ele diz, então o Senhor colocará nervo, carne, pele. E aí quando ele termina de profetizar, houve um reboliço, houve um barulho. Naquele vale de ossos secos, só tinha ossos sequíssimos e silêncio. Quando a palavra veio, houve barulho, houve reboliço. Por que o reboliço? Porque o osso começou a se juntar em cada osso. Aquilo que estava imóvel começou a se movimentar, osso começou a se juntar a cada osso. E aí o que aconteceu? Criou-se nervo, criou-se carne, se estendeu pele, mas ainda não viveram, não se tornaram um grande exército. Por quê? Porque para se tornar um grande exército, não é propriamente ter nervo, carne, pele. O que te coloca de pé como um grande soldado é o espírito. Remandagassoromanaya. O profeta diz, Deus vai trazer o espírito de vida, mas o que acontece primeiro é que se cria nervo, se cria carne, se cria pele. Aleluia.
criou o nervo, criou a carne, criou a pele, mas eles não foram colocados de pé. Deus deu aquilo que foi tirado essencialmente, mas isso não os colocou de pé. É Deus dizendo assim: o segredo não está no nervo, ele é importante, mas o segredo não está no nervo. O segredo não está na carne, é importante, mas o segredo não está na carne. O que vai te colocar de pé não está na pele. A pele é importante, mas não é isso que vai te colocar de pé. O que vai te colocar de pé é o espírito. Tem nervo, tem carne, tem pele, mas não está de pé. Tem tanta gente assim, né? Tem nervo, tem carne, tem pele, e diz: Deus está ótimo. Deus diz: está te faltando algo. Pastor, eu tive uma experiência na África poderosa. Ao terminar um culto da conferência que estávamos fazendo, já estou encerrando agora, uma mulher chega para mim, uma senhora: pastor, por favor, eu queria falar com o senhor. Eu disse: tudo bem, pode falar. Ela disse: pastor, aquela moça ali, bem arrumada, bem vestida, com aquela bolsa cara, é a minha filha. Ela tem dinheiro, ela tem influência. Mas eu disse para ela: filha, vamos lá no culto na minha igreja, porque eu sei que você está sofrendo tanto, e nós não estamos conseguindo encontrar a solução para o seu problema. Eu sei que você já recorreu a lugares e a tratamentos tradicionais, mas vamos lá na igreja, tem um pastor brasileiro pregando, vamos lá. E eu trouxe ela, pastor, e eu gostaria que você orasse por ela, pastor, porque toda noite ela acorda, parece que ela apanhou, acorda suada, cansada, e nós não conseguimos encontrar a solução para esse problema. E aí ela veio toda desconfiada, mas cheia de pose, com a bolsa cara, um sapato caro. E aí eu coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar. No momento que eu comecei a orar, ela caiu no chão. E o demônio pegou o corpo daquela mulher. E o demônio arrastava o corpo daquela mulher no chão que nem cobra. A roupa cara que ela estava vestida, o demônio arrastou no chão. A bolsa caiu no chão. O sapato foi jogado para o lado, sapato caro. E o demônio arrastou o corpo daquela mulher no chão, que nem uma serpente. O diabo não tem medo do nervo. O diabo não teme a carne e nem tampouco a pele. Mas o diabo teme o espírito. Deus disse para mim: olha para ela, veja o que o diabo faz. Quando o diabo quer destruir alguém, ele não quer saber se você é doutorado, ele não quer saber o quanto de dinheiro você tem na conta bancária, e nem tampouco os amigos influentes que você tem. Quando ele quer te amarrar, ele te amarra e ponto final. Olha para ela, eu olhei para ela, e aí começamos uma guerra, pastor. Chamei as irmãs do círculo de oração, generais de Deus, sabe aquelas mulheres da oração. Falei: vamos orar por ela aqui, porque o negócio está sério. Irmãos, ficamos 40 minutos orando por esta mulher. E o demônio dizia: eu não vou sair. Vocês podem orar, eu não vou sair. E arrastava o corpo dela. Ela corria e caía. Eu falei: meu Deus. E as irmãs na guerra comigo, a gente orando. E o demônio dizia: eu vou cuspir em vocês. E ele tentava cuspir, não conseguia. Eu falei: Deus, algo está acontecendo. Deus disse: pede para uma irmã colocar as mãos na barriga dela. Falei: irmã, vai lá, porque eu não posso. Então você faz, coloca as mãos sobre o ventre dela. Quando começamos a orar, o demônio começou a gritar. E o demônio dizia assim: eu não vou largar ela.
porque eu sei o trabalho que foi feito para prendê-la. Sabe o que aconteceu? Essa mulher se envolveu com um rapaz, casado, mais influente. E ela se envolveu com esse rapaz. Ela era solteira, mas ele era casado. E ela ficou durante anos nesse relacionamento. Quando ela decidiu sair disso, o rapaz não aceitou e disse: eu vou destruir tua vida, porque se você não for minha, você não será de mais ninguém. Pegou uma peça íntima dela, levou em uma província e mandou fazer uma obra de feitiçaria. Por isso ela acordava todas as vezes da madrugada suada, como se alguém tivesse usado o corpo dela. Quando identificamos o problema e oramos de forma direcional, o demônio caiu por terra. Aquela mulher, ela levantou depois de mais de 40 minutos de guerra, pastor, toda desmontada. Ela começou a chorar. E eu disse para ela: está vendo, filha? Não tem dinheiro, não tem fama, não tem posição que conseguiu te livrar daquilo que o sangue de Jesus, que a tua mãe fala para você. E às vezes você diz: mãe, você é muito religiosa, você é muito atrasada. Isso conseguiu te livrar. O que me chama a atenção, e aqui eu encerro, é que existem pessoas que estão nessa condição de amarrados espiritualmente, oprimidos espiritualmente, e nós que temos a palavra não podemos nos calar. Nós que temos a mensagem não podemos ficar na inércia, porque há pessoas que têm o nervo, que têm a carne, que têm a pele, mas não têm o espírito. E aí Deus diz: Ezequiel, profetiza. E quando ele profetizou, dos 4 cantos soprou um vento, aleluia. O Espírito soprou naquele vale de ossos secos e colocou de pé um grande exército. Deus disse assim: eu posso trazer o templo para vocês, eu posso trazer vocês de volta à pátria de vocês, e isso eu vou fazer. Eu posso restaurar a cultura de vocês, e isso eu vou fazer. Mas se não tiver o Espírito, vocês não terão vida. Você pode achar que o teu maior problema talvez seja a falta de dinheiro, que o teu maior problema talvez seja essa crise existencial que você está vivendo, e o Senhor está dizendo: não, o teu maior problema é que falta o Espírito. Mas hoje eu vou soprar, diz o Senhor. Hoje eu vou soprar o Espírito, Remanagasuri Kandaraia, e aquilo que estava caído, pegue essa palavra, vai ficar de pé. Aquilo que estava destruído será restaurado. Aquilo que estava morto vai viver, aleluia. Aquilo que estava sepultado será arrancado da sepultura. Aquilo que estava, aleluia, aleluia, totalmente fragmentado, eu vou restaurar. Tem restauração de Deus aqui hoje. Deus está colocando de pé aquilo que o diabo derrubou. Deus está colocando de pé aquilo que a morte destruiu. Deus está trazendo vida para essa condição de morte que talvez você esteja se deparando hoje. Deus está dizendo: eu estou soprando neste lugar, eu estou trazendo vida neste lugar. A morte tem que bater em retirada, a desesperança tem que bater em retirada, porque eu trago
trago vida para você, vida para a tua casa, vida para a tua família, vida para o teu ministério. Tem ministérios sendo avivados aqui hoje. Deus está dizendo: talvez foi sepultado, mas hoje eu tiro a pedra e trago a vida de volta. Aleluia. Pastor, o diabo destruiu, pastor, o diabo deteriorou, pastor, olha o que o diabo fez. Deus está dizendo: não tenha nada que o diabo tenha feito que pode ser definitivo, mas aquilo que eu faço em você é uma obra perfeita, é uma obra definitiva. Aleluia. Há uma palavra hoje neste lugar, e o Senhor está dizendo: contemple agora, veja agora pelos olhos espirituais este grande exército que eu coloco de pé. Deus está dizendo: o diabo disse, nunca mais se levanta de novo. Deus está dizendo: eu vou colocar de pé, eu vou usar novamente. Talvez o diabo te deu até uma rasteira, mas Deus disse: eu te coloco de pé hoje, porque eu sou Deus de restauração, eu sou Deus de refrigério, eu sou Deus de renovação. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que o Senhor está dizendo: hoje é o dia de eu te colocar de pé. Se você acredita, levanta a mão, abra a sua boca e glorifique agora. Aleluia. Como no vale de ossos secos, Deus está dizendo: eu estou colocando de pé o que estava morto. Como pode se levantar um grande exército poderoso, forte, de um cemitério? É assim que Deus faz. Deus pega aquilo que é descartado e transforma em um instrumento. Deus pega aquilo que o diabo destruiu e transforma pelo poder da palavra. Deus pega aquilo que o diabo amassou, porque é assim que nós estávamos, como este vale, sequíssimos, destruídos, sem vida. Jesus nos pegou e nos levantou como um soldado no seu grande exército. Eu vim dizer para você hoje, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não desiste, não para, não entrega os pontos. Você acha que se você desviar vai ficar tudo bem? Não vai, porque só Deus pode trazer alguém da condição de morte para a vida. O diabo não tem poder de trazer ninguém da condição de morte para a vida. Aleluia. O dinheiro não tem poder de trazer ninguém da condição de morte para a vida. O teu status sociais não tem poder de trazer você da morte para a vida. Mas o meu, aleluia, o meu Deus, aleluia, por meio da sua palavra, Ele te traz da morte para a vida. Ele te traz da morte para a vida. Tem vida para você hoje. Tem vida para você hoje. Tem vida para você hoje. Tem gente que talvez chegou aqui dizendo: Senhor, eu não consigo mais orar, eu sinto que a minha vida espiritual está fragmentada. Deus está dizendo: tem vida para você hoje. Eu estou avivando você, eu estou te enchendo hoje. Senhor, mas eu pequei, eu falhei, eu caí. Não importa, eu te perdoei. Se eu te perdoei, eu te refaço de novo. Se eu te perdoei, eu te restauro de novo. Se eu te perdoei, eu te renovo de novo. Deus está dizendo: em alguns minutos eu vou começar a tocar vales aqui. Em alguns minutos eu vou começar a tocar em ossos sequíssimos aqui. Em alguns minutos eu vou começar a mexer aqui. Em alguns minutos eu vou começar a avivar aqui. Eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei quais foram as motivações do seu coração. Mas eu vim dizer como profeta: hoje Deus te trouxe aqui, porque neste lugar Ele vai soprar. E Ele já tem soprado. E Ele vai continuar soprando o vento do seu espírito. E este vento move, este vento movimenta, este vento traz vida, este vento traz movimento. O que estava parado vai se mover hoje. O que estava estagnado vai se mover hoje. O que estava neutralizado vai se mover hoje. E quando a palavra vem, quando o Espírito vem, o demônio tem que sair. Quando a palavra vem, quando o Espírito vem, a
maldição tem que sair. Não tem maldição que resista o poder do sangue de Jesus. Não tem palavra de maldição que resista o poder do sangue de Jesus. Ah, pastor, mas há uma maldição na minha família. A partir do momento que você levantou a mão e disse: Jesus, eu te quero, a maldição quebra em você. Não tem maldição. Você não vai viver o que o teu avô viveu, o que o teu pai viveu, o que a tua família viveu. Aleluia. Os fracassos morais que marcaram a história da tua família acabam em você hoje, porque Deus disse: você pode ter se tornado ossos secos, mas você não vai permanecer ossos secos, porque eu ainda uso os ossos e eu faço dos ossos um grande exército. Eu posso te levantar de novo, e quando eu te levantar, a tua família vai se levantar também. Eu vou te levantar de novo, e quando eu te levantar, mulher, o teu marido se levanta também. Eu vou te levantar de novo, e quando eu te levantar, mãe e pai, os teus filhos se levantarão também. Eu estou pregando para alguém que acredita hoje. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, eu não vou permanecer como ossos secos. Não, 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 não. Eu não termino o ano de 2025 como ossos secos. Não, 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 não. Eu me abro para a palavra de vida hoje. Eu me abro para o Espírito hoje, e eu oro dizendo: Espírito, sopra na minha vida. Espírito, sopra na minha vida. E quando ele soprar, as correntes da morte é quebrada. Quando ele soprar, as correntes da maldição é quebrada. Quem recebe essa palavra, abre a boca e adora. Quem recebe essa palavra, abre a boca e adora. Deus está movendo você neste lugar.